O que Fux fez foi dar um soco na boca do estômago de Alexandre de Moraes. E de Flávio Dino também. Com toda a elegância, toda a vênia, salamaleques que os ministros do Supremo usam, não é que Fux divergiu. Ele esbofeteou o trabalho do relator, acabou com o trabalho da Procuradoria. O ministro se colocou numa posição de isolamento, mas de forma muito estratégica. Olha a conversa fiada dela. Pessoal, olha só a choradeira da Danielle Lima e do Valdo Cruz na Globo News depois do voto do Luiz Fux. É interessante que agora eles pensavam que o voto ia ser unanimidade, todo mundo ia condenar Bolsonaro por causa do golpe. Eles não esperavam, eles até diziam que ia ter uma divergência na questão da penalidade, só que eles não esperavam que tal divergência ia dar um soco na cara de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino. Alguns jornalistas dizem que eles ficaram de cabeça baixa, só olhando para o telefone, não tinham a mínima coragem de olhar para a cara de Fux, até porque Fux disse que aquilo estava sendo um julgamento político e que o Supremo Tribunal Federal não tinha a mínima competência para julgar os réus do 8 de janeiro. Agora veja a pancada que o Eduardo Ionegg vai falar nesse comentário aqui. Sensacional. Gosto desse jornalista. E já já nós vamos ver a choradeira da Danielle Lima e do Valdo Cruz, porque a desculpa que a Danielle Lima vai dar para dizer do voto de Fux... Não, veja bem, ele está visando 2026, porque ele quer indicar alguém da família, ele tem muitos amigos. É inacreditável. A esquerda teve uma derrota sensacional. Embora nós sabemos que eu acho que vai ser 4-1 essa votação, né, para condenar. Mas veja só, esse voto divergente significa muito. Eu quero ver qual vai ser a cara da Carmen Lúcia para querer agora desmontar tudo o que Fux disse nos seus argumentos na sua votação. Eu quero só ver o voto da Carmen Lúcia, se ela vai desmontar tudo o que ele fez em 10 horas de voto. Sensacional. Bora ver os comentários do Eduardo Ionegg e já já nós vemos a choradeira dos jornalistas, que é uma vergonha aqui no nosso Brasil. Mas, infelizmente, essa é a realidade, é a nossa democracia, né? Mas é inacreditável. Antes, se não tiver inscrito aqui, meu filho, inscreva-se, deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora assistir esse conteúdo. Chamar o voto do ministro Luiz Fux de voto não define o que aconteceu. O que Fux fez foi dar um soco na boca do estômago de Alexandre de Moraes. E de Flávio Dino também. Com toda a elegância, toda a vênia, salamaleques que os ministros do Supremo usam quando eles votam, quando eles falam em público, na frente da televisão. Fux largou, destruindo de manhã o que Alexandre de Moraes construiu. E terminou a noite absolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes que a Procuradoria-Geral da República listou. Agora você imagina. O Brasil tem uma Constituição, o Brasil tem um Código Penal, um Código de Processo Penal, um Estatuto da Magistratura, um regimento no Supremo Tribunal Federal. E era uma denúncia. E aí, com esse conjunto de regras, debaixo desse conjunto de regras e com essa denúncia, 2 ministros do Supremo entendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro tramou um golpe de Estado, tentou abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito, além de dizerem que o ex-presidente está por trás de crimes que aconteceram no dia 8 de janeiro, tipo... Aonde ele estava nos Estados Unidos, né? E foi essa questão que o Fux desmontou. Disseram que a culpa da quebradeira do 8 de janeiro, que ele ia dar o golpe, era no 8 de janeiro. Bolsonaro nos Estados Unidos. O Fux desmontou essa narrativa. Isso ficou muito claro. E até um leigo sabe disso. Não precisa nem saber de nada de Constituição, lei, nada disso. Depredação. O primeiro foi Alexandre de Moraes, que foi acompanhado em tudo por Flávio Dino. Flávio Dino é um capacho, essa aqui é a verdade. Se o Alexandre de Moraes disser, vai ser 500 anos de prisão, Flávio Dino vai acompanhar. Porque o Flávio Dino tem a mesma intenção, é votar para julgar Bolsonaro, independente de prova ou não. Os dois têm essa mesma intenção. A Carmen Lúcia eu duvido também, não. E nem o Flávio Dino, nem o Zanin. Mas esses dois aí, tudo que Moraes disser, o Flávio Dino acompanha. Isso é que é o fato e a verdade. Aí outro ministro, o terceiro ministro a votar, Luiz Fux, disse que nada disso aconteceu. Que não tem prova para afirmar nada disso. Tudo aquilo que Moraes e Dino afirmaram. Você vai dizer que divergência no Supremo acontece a todo instante. É verdade. Aliás,
Órgão colegiado é para isso mesmo, para ter divergência. Isso é bom. Mas não é que Fux divergiu. Ele esbofeteou o trabalho do relator, acabou com o trabalho da Procuradoria. O relator ele chamou de colega, chamou de amigo durante a votação. Mas ele fez isso primeiro quando ele disse que o Supremo não deveria julgar o ex-presidente, não deveria julgar esses réus, que esse julgamento devia acontecer na primeira instância. Mas isso não foi o pior. O pior foi dizer que os advogados não tiveram o amplo direito de defesa. Isso é muito grave. Isso é um fato. Por que dizer que o Supremo não deveria julgar Bolsonaro? É uma crítica difusa, não é contra Moraes. Mas quem é que cerceou o direito de defesa? Quem é que não deu aos advogados de defesa o amplo direito que Fux aponta? O relator. Moraes, falou na cara de Moraes. Isso é interessante ver isso aqui, que o Fux, ele em um momento da sua votação, ele disse: eu não vou colocar nomes, para não ficar mal. Mas tudo que ele falou foi contra Alexandre de Moraes. Esse julgamento é uma farsa. Isso é claro, nítido. Uma farsa. Perseguição política. É um judiciário político, onde tem um ou outro com isenção. E é porque o Fux foi indicado pela Dilma. E vê só, mas a questão não é ideologia, porque ele deixou a ideologia de lado. Ele preferiu servir de forma não ideológica, mas de forma correta, honesta, de forma jurídica. Ele fez uma análise dentro da lei. Isso que o Alexandre de Moraes não fez. A análise de Moraes foi com as suas emoções e paixões. Mesmo assim foi o Flávio Dino. Eles querem condenar Bolsonaro a todo custo. Mas esse sim é um juiz de carreira, o Fux. Esse foi um exemplar. Ali ele detonou, ele derrubou, ele bateu na cara deles ali. Eu acho que a amizade agora e a relação vai ficar meio estranha depois de um voto desse. Imagina só. Moraes. Então Fux disse que a defesa não teve tempo para ler o volume assombroso de documentos, equivalente a 70 terabytes, ele frisou esse número. É grave isso. Fux não deixou de fazer todas as críticas que ele não fez ao longo do processo, mas ele destacou a velocidade do julgamento. Ele lembrou que no mensalão, 2 anos para o Supremo aceitar a denúncia, foi o que demorou, e 5 anos para julgar os réus, e aqui, questão de meses. Então, foi um negócio tenso, daí porque o soco na boca do estômago. Criou uma tensão. O voto de Fux vai entrar para a história. Primeiro como um dos mais longos da história recente do tribunal. 10 horas. E horas. também como um dos mais sólidos. Uma divergência pesada. Várias citações, várias divergências. Acaba que a gente teve na semana um debate de alto nível, que andava faltando em Brasília. De um lado, um ministro que virou símbolo da linha dura, capaz de condenar 14 anos a cabeleireira que pichou a estátua da justiça com batom. De outro, Fux, que condenou a mesma cabeleireira há menos de 2 anos e que absolveu o presidente, o ex-presidente, para quem Moraes pode vir a dar mais de 40 anos de cadeia quando forem discutir a tal da dosimetria. Restam os votos de Carmen Lúcia, Cristiano Zanin. Nada indica que Bolsonaro vai ser absolvido. Ao contrário, Fux abriu uma dissidência, mas isso não deve virar uma tendência. Agora, as caras e bocas de Moraes e Dino, durante o voto de Fux, já estão circulando como meme nas redes sociais. Eu quero ver só como é que vai ser o voto da Carmen Lúcia. Eu tô curioso, né? Como eu disse, será que ela vai agora fazer um voto de 10 horas agora para desmontar tudo o que Fux falou? Eu duvido muito. Ela vai acompanhar o voto do relator Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma. Agora veja a choradeira da Daniele Lima. A Daniele Lima, ela é inacreditável. Veja só, a gente sabe que ela é de esquerda. Mas olha a desculpa que ela vai dar para dizer o porquê o Fux anulou as condenações contra o Bolsonaro. Olha a desculpa. No mínimo ela quis dizer, não, o Fux ele anulou, não foi por causa que estava certo ou errado, se tinha prova ou não, não foi por isso, é porque ele vai sair em 2026 e ele quer indicar um parente, um amigo. Olha a narrativa sem vergonha dessa mulher, inacreditável. O ministro se colocou numa posição de isolamento, mas de forma muito estratégica. É a conversa fiada dela. O Sakamoto trata do assunto. O próximo presidente da República, a partir de 2026, vai indicar 3
integrantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive o sucessor de Luiz Fux, sucessor ou sucessora de Luiz Fux. O ministro tem família no direito, o ministro tem muitos amigos no direito e, bom, pode estar apostando na vitória de um candidato, como se cogita talvez que seja aí Tarcísio de Freitas, para manter influência no Supremo Tribunal Federal, mesmo saindo, né, ou ele tem mais 2 anos e meio de mandato, para trazer aí pessoas próximas a ele para dentro da Suprema Corte. Então quer dizer então que o voto de Fux foi baseado nas eleições de 2026 porque Lula vai perder e suponhamos que o Tarcísio ganha e o Tarcísio vai indicar alguém e aí o Fux quer ter a influência dentro do Supremo Tribunal Federal e quer aconselhar, por exemplo, talvez, não sei, eu acho que é isso que ela está cogitando, ele quer aconselhar o presidente a colocar um indicado dele, um filho, um parente, alguém, um amigo. Então quer dizer, Daniela Lima, que o voto do Fux foi baseado nisso, nas eleições de 2026. Então quer dizer que as 10 horas de prova que ele foi pontuando caso a caso, ponto a ponto, não valeu de nada. O voto dele só valeu porque, ele pensou ali, eu vou fazer 10 horas de discurso, mas eu sei que eu vou absorver por causa das eleições de 2026, que eu vou me aposentar e vou colocar um filho meu. Quer dizer que foi por causa disso. Você tá de brincadeira, né? Não, você só pode estar de brincadeira, vir com um argumento desse. Quer dizer que então a competência do julgamento dele não valeu de nada. O que vale é 2026. É a esquerda. É o tipo de jornalismo que nós temos, que não quer reconhecer que de fato ele pontuou e mostrou os erros do julgamento de Moraes e Flávio Dino. Ele pontuou e mostrou e falou na cara deles que isso era um julgamento político, viciado. Bolsonaro não estava envolvido, não tem provas. O cara mostrou, foi uma aula, como muitos juristas, muitos advogados estão dizendo, foi uma aula que Fux deu. Aí vem um jornalista em 30 segundos de vídeo, simplesmente para dizer, não, veja bem, ele está pensando em 2026. Você tinha que tomar vergonha, falar uma coisa dessa, inacreditável. Agora veja esse outro. Expectativa para o voto de amanhã da ministra Carmen Lúcia para funcionar como um voto ali que se oponha, de certa forma, ao voto do ministro Luiz Fux. Eu quero ver se ela vai desmontar tudo. Ficar um placar qual? A gente ainda não dá para saber, mas eu já sei, é 4-1. As apostas é que vai ficar 4-1. Ou então, ela de forma estratégica, eu não estou dizendo que ela, vai acompanhar o relator, mas de forma estratégica, é como eu vi um comentário, pode ser que ela até vote e acompanhe o Fux. Pode ser, isso é só um pensamento que eu acho. Ela pode acompanhar o Fux no voto dela, pensando no seguinte, peraí, eu não quero me sujar com lei magnífica, eu não quero me sujar com os Estados Unidos, eu quero ter meu passaporte, eu quero viajar. Pode ser que ela esteja pensando nisso e faça o seguinte, eu vou colocar no empate e o Zanin que se vire, ele que pega essa bomba. Ela pode usar de forma estratégica. Ou então ela pode jogar tudo pro ar e dizer, eu vou acompanhar o relator mesmo. Vai. Aí a gente já vai saber que vai ficar os 4-1. Mas eu fico pensando nessa tese de que ela empate o jogo. 2-2. E aí coloque mais lenha na fogueira ainda. Porque o Zanin é quem vai dançar no final das contas, porque o voto final é dele. Eu penso assim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a Carmen Lúcia, ela que aprovou a censura que Alexandre de Moraes nas eleições passadas determinou. Então, eu não acredito muito nessa mulher, não. Em ficando 4-1, você não pode ter a apresentação daqueles embargos infringentes. Esse embargo infringente é aquele que pode levar a ação penal a ser discutida no plenário. Agora, os advogados de defesa dizem que vão tentar insistir para que um embargo infringente seja aceito. Mas até agora, a jurisprudência da primeira turma é de que são precisos 2 votos de absolvição para que seja apresentado um embargo infringente. Marcelo? É aquela coisa, eu acho que a votação vai ser 4-1. Eu disse essa questão dela empatar o jogo apenas
se ela estiver pensando em não querer sanções, se ela estiver pensando em ainda querer ter o passaporte livre. E eu só foi por causa disso mesmo. Mas com relação à ideologia dela, o pensamento dela, ela vai acompanhar o relator sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, era essa choradeira que eu queria trazer aqui para vocês, porque o mais sensacional foi o da Daniele Lima. O Eduardo Ioneghi, ele fez uma análise fantástica, mostrando ali o soco na boca, no estômago, a pisa que Flávio Dino e o Alexandre de Moraes levaram através do voto, sabe? Uma aula, ponto a ponto. O Alexandre de Moraes, algumas pessoas disseram, não, o Alexandre de Moraes demorou muito, um voto de 5 horas. Apenas com narrativas por cima para condenar Bolsonaro e a turma. Aí o Fux decidiu dobrar. Trouxe o Zanin, em um certo momento, o Zanin ficou aperreado. O ministro Fux, que hora o senhor vai terminar seu voto? Ele disse, não, eu tenho isso aqui para apresentar. Eu estou analisando caso a caso, um por um, cada indivíduo. A Constituição me garante isso. E o Zanin disse, não, eu sei, tudo bem, tal, não sei o quê. 10 horas de voto. Para mim foi o mais longo. Eu não sei como é que a pessoa aguenta, né? Incrível isso. Como é que a pessoa aguenta assim falar tanto tempo? Esse é o primeiro caso que eu tô vendo assim, né? E é assim que tem que ser. Cara, é aquilo que eu digo. O cara que foi indicado pro Supremo Tribunal Federal, independente, indicado para qualquer coisa, não é a ideologia que ele vai representar. Ele tem que representar aquilo para o que ele foi indicado. É para ser juiz, independente se foi Bolsonaro, se foi Lula, se foi Dilma, independente de quem foi o presidente que indicou. Eu vou lá para fazer valer a Constituição. Eu vou defender a Constituição com unhas e dentes. Se meu presidente se opor à Constituição, eu vou contra ele dentro da lei. Tem que ser assim, poxa. O Fux foi um exemplo. Fux tem uma aula, foi um exemplo do que é ser uma pessoa coerente, honesta. A história vai julgar e vai mostrar que Fux de fato é um jurista de responsabilidade dentro daquele Supremo Tribunal Federal. Meus parabéns para ele, que Deus abençoe e livre ele. E agora a cara de Alexandre de Moraes agora e de Flávio Dino, depois disso tudo aí, eu acho que eles passaram mal essa noite. Eu acho que eles não dormiram bem. Eu acho que a raiva que eles estão depois desse voto que divergiu completamente de tudo, foi tudo, não foi uma coisa, um ponto ou outro, tudo. Só uma questão do Mauro Cid ali que ele concordou com o relator, só isso. Mas o restante ele derrubou, ele jogou as narrativas todinha de Alexandre de Moraes. Cara, sensacional, gostei demais. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.